que você vê um musical desse assim, você fica até sem jeito de pregar. Falou de tanta coisa, né? Do nascimento, da morte, da ressurreição. Falou também da nossa entrada no céu, da nossa morada com Jesus. E eu estava no coração alguma coisa ontem, mas hoje o Espírito de Deus falou muito claro comigo, né? E eu estava ouvindo aqui na leitura, quando alguém estava, né, fazendo aquela narração, falando sobre o sepulcro vazio. E é interessante que eu tenho falado tanto sobre a cruz, vocês nunca me viram falar sobre o sepulcro vazio, né? E nesta noite o Espírito de Deus tem falado isso ao meu coração, porque eu acredito que todo o resumo de toda a mensagem aqui está no sepulcro vazio, no túmulo vazio. O túmulo vazio de Jesus, ele traz para nós, ele traz para a igreja algumas mensagens. É quando as mulheres foram, em Lucas, diz que quando elas foram ao sepulcro, e foi até lido esta passagem aí, quando elas foram ter ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, a pedra estava removida, né? A pedra estava removida, o sepulcro estava vazio, né? E elas não entenderam, então o anjo perguntou, ou disse a elas: por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? E no Evangelho de João, no capítulo 20, depois da ressurreição, nós percebemos o apóstolo Pedro, eu não vou ler a passagem para vocês, mas o apóstolo Pedro vai juntamente com João, o discípulo amado, mas que ainda era jovem e não tinha muita experiência, e os dois vão juntos até o sepulcro. Quando entram no sepulcro, o sepulcro está aberto. E quando o sepulcro, eles encontram o sepulcro aberto, o discípulo amado, ele chega na frente, mas inexperiente, ele entra e para. Pedro vem e vai até o final, entra e olha. Quando ele vê os lençóis tudo arrumado direitinho, a Bíblia diz que Pedro creu. Por que que ele creu? Porque ele viu o sepulcro vazio. O sepulcro vazio, ele traz para nós, para a igreja e para a humanidade, pelo menos 5 mensagens. A primeira coisa que o sepulcro vazio fala para mim, para você, fala para nós, ele fala justamente daquilo que foi feito no início da peça. Quando vocês mostraram toda aquela crucificação de Jesus, toda a cena do Calvário, o sepulcro vazio fala do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Por que que ele fala do sacrifício expiatório de Jesus Cristo? Por que que o sepulcro vazio fala disso? Por que que o sepulcro anuncia isso? Anuncia a morte expiatória do Cristo, anuncia a morte de Jesus. Porque não existe nenhum outro sepulcro vazio na história. O sepulcro de Cristo é o único sepulcro, é o único que nós podemos falar de um túmulo vazio. Não existe ali nenhuma inscrição aqui jaz, porque não jaz, ele não está lá. Mas o fato dele ter passado por ali significa que ele morreu. O fato dele ter estado ali por 3 dias, atesta que ele morreu, que ele deu sua vida por nós. E a palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, pois quando o apóstolo Pedro fala sobre a morte de Jesus e o sacrifício de Jesus, ele diz que foi como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Quando ele fala do sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O profeta João Batista, quando vê Jesus em João capítulo 1, versículo 29, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eles falam de Cristo como Cordeiro, estão falando daquele que iria morrer, porque o Cordeiro tinha por presciência de Deus e por determinação de Deus, que ele daria a sua vida em resgate da humanidade. Então, o túmulo vazio fala disso. Ele fala do sacrifício do Calvário, ele fala do sacrifício expiatório. O túmulo fala que alguém esteve ali, embora esteja vazio, mas por 3 dias, aquele túmulo recebeu em si o Salvador da humanidade. Por 3 dias, ali foi o túmulo, ali foi o sepulcro,
ali foi o esquife, ali foi o lugar onde o Filho de Deus, por 3 dias esteve morto. E o desejo do diabo é que ele permanecesse ali, que ele continuasse ali. Mas bendito seja o nome do Senhor Jesus, que a segunda mensagem que o túmulo vazio fala, é justamente da ressurreição de Cristo. O túmulo vazio fala da vitória de Cristo. E essa vitória de Cristo, como nós já vimos e a igreja sabe, é uma vitória em 3 frentes de batalha. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o mundo. Por que ele venceu a morte? Por causa da sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz que a ressurreição de Cristo foi a morte que matou a morte. Quando Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória não pode dizer: a minha vitória está aqui, não tem. A morte não tem vitória, a morte conhece a derrota. Ela foi derrotada pela vitória de Cristo. Ela foi derrotada porque Jesus venceu. Então o túmulo vazio fala da vitória de Cristo sobre a morte, mas o túmulo vazio fala também da vitória de Jesus sobre Satanás. Mas por quê? Porque o propósito de Satanás era manter o Cristo ali. Porque se o corpo de Jesus permanece no túmulo, se o corpo de Jesus continuasse no túmulo, não adiantava, como disse o apóstolo Paulo, toda a mensagem de Deus. Não adiantava aquilo que foi anunciado. Não haveria motivo de esperança. Na verdade, o evangelho seria uma utopia. O evangelho seria uma furada. O evangelho seria mais um engodo, seria mais uma religião dos homens. Porque todos os fundadores de religião, não é verdade? Estão mortos. Seus corpos permanecem ali, na sepultura. Mas Satanás não tem interesse em nenhum deles. O único que Satanás tinha interesse em manter o seu corpo no túmulo era o corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus havia profetizado que ressuscitaria. Jesus havia dito que no 3º dia ele se levantaria da terra. Jesus havia dito que no 3º dia a morte não conseguiria detê-lo. Então Satanás fez de tudo, arregimentou o inferno, arregimentou todas as forças das trevas, para quê? Para manter Jesus ali. Porém, como nós já vimos anteriormente pregando aqui sobre o poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, segundo diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios capítulo 1, versículos 17 a 20, quando Paulo fala do poder sobrenatural de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Paulo mostra claramente que houve ali no inferno uma explosão de poder. E quando houve aquela explosão de poder, as correntes, as cadeias que o prendiam, segundo diz o apóstolo Pedro falando, pregando a sua segunda mensagem no livro de Atos, quando Pedro diz que ele foi levado e ele estava acorrentado ali na morte, mas na ressurreição as correntes foram arrebentadas. O que fez isso? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder da vida de Deus. Quando o poder da vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, representando Deus Altíssimo, representando a Trindade, entrou no inferno com graça, com poder, com autoridade de Deus. Ali houve uma explosão do poder de Deus. E naquela explosão houve a manifestação da glória de Deus. E quando a glória de Deus se manifestou ali no inferno, as correntes se arrebentaram e o Cristo ressurgiu com poder e glória para a glória de Deus. Satanás foi derrotado. Mas o sepulcro também atesta a vitória de Jesus sobre o mundo. Esse mundo perdido, esse mundo vendido à escravidão, esse mundo não o mundo terra, mas o mundo, também não o mundo cosmos, mas o mundo sistema. O mundo sistema deturpado, o mundo sistema perdido, o mundo sistema
debaixo da escravidão do pecado. O mundo, sistema de trevas. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, e é interessante que em Mateus, porque cada um dos evangelistas de Jesus fala da ressurreição de uma forma especial. E quando Mateus fala, ele fala que dois anjos desceram e removeram a pedra que estava no sepulcro. Ou seja, enquanto o poder de Deus entrava no inferno e trazia Cristo de volta, os anjos do Senhor retiraram a pedra do sepulcro. Eu estava pensando, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra. Naquele dia quem mandou tirar a pedra foi o Pai Eterno. O Espírito Santo desce para trazer o Filho de volta à vida, e o Pai dá ordem aos anjos: vão lá e tirem a pedra. E eles foram e removeram a pedra do sepulcro, e a pedra está removida para sempre. A pedra foi removida por toda a eternidade, a pedra foi removida eternamente. Nunca mais o sepulcro vai estar ocupado. Atesta aquele sepulcro a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o inferno, sobre Satanás e seus demônios, e a vitória de Jesus sobre o sistema do mundo. Bendito seja Deus. E o mais precioso de tudo isso é que a vitória de Cristo é a vitória da igreja, a vitória de Cristo é a vitória do crente, a vitória de Jesus é a vitória do pastor, a vitória de Cristo é a vitória do evangelista, a vitória de Cristo é a vitória do crente, é a vitória da ovelha, é a vitória do jovem, é a vitória da criança, é a vitória do adolescente, é a vitória do mais velho, é a vitória do mais novo. Por quê? Porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Cordeiro vivo. Mas, além disso, o sepulcro aberto atesta a veracidade das Escrituras. Mas por quê? Por que que o sepulcro aberto atesta a veracidade das Escrituras? Primeiro, porque as Escrituras dizem que ele iria morrer. As Escrituras afirmaram que ele morreria e seria enterrado com os ricos. Ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, o rico. Não é isso? As Escrituras afirmam que ele morreria e seria colocado no sepulcro, seria embalsamado. Tudo isso aconteceu. Mas as Escrituras também atestam que no terceiro dia, o sepulcro não poderia mais segurar o Filho de Deus, porque as Escrituras atestam a sua ressurreição. As Escrituras afirmam a sua ressurreição. Isso é comprovado. Quando o apóstolo Pedro prega sobre a ressurreição de Cristo, ele usa as Escrituras. Quando o apóstolo Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele usa as Escrituras. Quando Jesus, depois de ressuscitado, esteve na estrada de Emaús com 2 discípulos, ele falou todo o tempo das profecias das Escrituras, não foi? E ele falou com tanta propriedade e trouxe a revelação de todo o significado da palavra profética. E a palavra profética ali foi tão tremenda e tão gloriosa que os 2 depois disseram: porventura o nosso coração não ardia em fogo, porventura não havia uma brasa que queimava dentro de nós enquanto ele falava. Então o túmulo vazio atesta a veracidade das Escrituras, mas o túmulo vazio também, o túmulo vazio também fala da nossa ressurreição. Mas por que que o túmulo vazio fala da nossa ressurreição? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos apóstolos, capítulo 15, que é o capítulo que trata da ressurreição, da doutrina da ressurreição, é o capítulo mais completo sobre a doutrina da ressurreição na Bíblia. E no capítulo 15, versículo 20, Paulo diz que Cristo é as primícias dos que dormem. É a primícia dos que dormem. Sendo a primícia, significa que ele é o primeiro. Se é o primeiro, tem os outros.
Não é verdade? Se é o primeiro, é aquele que abriu a porta. Então o túmulo vazio atesta que alguém chamado Filho do Deus vivo abriu a porta da ressurreição para todos os crentes que pela fé morrerem nele, hão de ressuscitar, e os que estiverem vivos hão de ser transformados para a glória de Deus. Onde está escrito isso? Na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, não vou ler, capítulo 4, a partir do versículo 13 a seguir, quando o apóstolo Paulo diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos dizer juntos? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos. O que significa nem todos dormiremos? Porque nem todos estaremos mortos na volta gloriosa de Jesus. Por quê? Porque o túmulo vazio atesta também que Jesus Cristo virá à igreja. Você acha que ele saiu do túmulo, ressuscitou, só para entrar na presença do Pai, lá bonitinho, cheio de glória, dizer: papai, eu estou aqui cheio de glória, ressuscitado? Não. A ressurreição de Jesus tem um motivo glorioso para a igreja. Ele ressuscitou por minha causa, ele ressuscitou por sua causa, para dar esperança para a igreja, para dar garantia para a igreja, para dar confiança para a igreja, para dar à igreja a fé de que na volta dele, todos os que estiverem esperando Jesus, se estiverem mortos, ressuscitarão com corpo incorruptível, glorioso, transformado, e os que estiverem vivos serão transformados no abrir, no fechar de olhos, no micro-som de tempo de Deus, e hão de subir e se encontrar com Jesus Cristo nos ares. E diz a palavra de Deus: estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Vamos estar em pé. Quisera eu ter tempo para pregar essa palavra. Bendito seja Deus. Mas glória a Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, eu estou esperando Jesus. Você ouviu, igreja? Eu estou esperando Jesus. Eu estou aguardando Jesus. Eu sei que estamos vivendo, os pastores vêm para cá para nós ministrarmos a ceia. Eu sei que estamos vivendo numa época de muita incredulidade, de muita frieza espiritual. Como eu disse naquela palavra rápida ali no musical, eu sei que estamos vivendo uma época de muita frieza, de muita mornidão. Estamos vivendo uma época em que até os crentes não estão muito preocupados com a volta de Jesus. Estamos vivendo, não é verdade? Uma geração que está mais preocupada com segurança na terra, que está mais preocupada com as benesses na terra. Uma geração que está mais preocupada com as coisas na terra do que com as coisas no céu. Mas bendito seja Deus. Eu sou daqueles que meus olhos estão nele. Meus olhos estão nele. Meu anelo é por ele. Meu desejo é por ele. Eu estou, igreja, com saudade do céu. Eu estou com saudade do meu Jesus. Embora possa desfrutar a presença dele, embora possa desfrutar a unção dele, a vida dele aqui, e é maravilhoso desfrutar a presença de Jesus num culto, desfrutar a presença de Jesus no dia a dia. Porém, nada disso se compara em desfrutar da própria pessoa dele na eternidade, quando estaremos para sempre com Jesus de Nazaré, com o Cordeiro bendito de Deus, com o Cordeiro excelso e eterno, com o Cordeiro santo, glorioso e poderoso.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu quero subir. E a Santa Ceia me afirma isso. A Santa Ceia. A Santa Ceia me atesta isso. Porque todos os meses, quando eu participo da Santa Ceia, eu estou proclamando que Jesus morreu, mas também estou anunciando que Jesus ressuscitou, e estou profetizando que Jesus Cristo voltará. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você está esperando Jesus, igreja? Você está aguardando o Rei? Hoje celebramos a ressurreição de Jesus, mas não celebramos somente a sua ressurreição, profetizamos a sua volta, profetizamos o seu retorno, declaramos que Ele voltará. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei-lhes, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pastora, Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão, ó Deus, representando o Teu corpo, Pai. Mas nós Te louvamos porque o Teu corpo não está mais, ó Deus, no sepulcro, Senhor, e por isso podemos, Senhor, celebrar. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, e consagrar, ó Deus, para que ao comermos tenhamos mais vida em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. glórias a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Glória a Deus. Andreas, apresenta o cálice. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Senhor, nós te apresentamos neste momento, ó Deus, este cálice, ó Deus, que representa, Senhor, que o túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor morreu por nós, entregou a sua vida por nós. Nós te somos gratos por isso, te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que ao participarmos, ó Deus, que tenhamos mais vida em Ti, ó Pai. Renove a nossa vida em Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Toda a igreja, aos que forem pegar o pão e o cálice, por favor, vamos, me ajuda aí, por favor. Não vamos demorar não. Pegue o pão e o cálice e espere para participarmos juntos. Amém? Podem distribuir. Glória a Deus. Pode uns nessa fila, né?
Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Deus está nesse lugar. Do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos Glórias a Deus. Enquanto os irmãos ainda distribuem, vai louvando, vai adorando a Deus, vai exaltando o nome dEle. Glória a Jesus. É mais demorado mesmo, porque hoje está os dois cultos juntos, né? Glória a Deus. Eu entro no santo, porque eu só lhe posso a ti, somente eu canto ao grande eu sou. Eu entro no Santo dos Santos, porque o sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou. Adoro
a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Aleluia! Ao Cordeiro que é digno, ao Cordeiro que é vivo, ao Cordeiro que ressuscitou, ao Cordeiro que voltará para buscar a igreja. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda a igreja, todos os que vão participar, já pegaram o seu pão e seu cálice? Ou tem alguém faltando aí? Todos, que maravilha. Já pegaram? Muito bem. Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos comendo o pão. Glória. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Compartilhe com seu irmão antes de participar. Somos um no Senhor. É a aliança do sangue. Oh, glória. Todo mundo, por que você não comeu? Meu Pai. Somos um no Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Um representante do coro jovem aí, né? Maravilha, bênção pura. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Glória a Deus, contigo também, amém. Amém. Todos participando do cálice do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a adoração, porque só tu mereces. Só tu és digno, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este congresso, esses 3 dias de congresso, pelas mensagens, pela palavra do Senhor a cada dia. Obrigado por esse fechamento com a santa ceia do Senhor. Ripa labalabanas, recha labanaia, riga labaxeriona rebalabasúria. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Ripa labasuribicaramanas. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor.
Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Glórias a Deus.